Muitos acreditam que o famoso Rei Escarlate é o mais forte e também ele é forte o suficiente para poder enfrentar universos de quadrinhos como Marvel e DC. Só que a proposta do vídeo de hoje é com o universo DC, universo que é cheio de poder cósmico e bíblico também imbuído. Eu vou dizer para vocês, o Rei Escarlate passaria mal ao enfrentar todo o universo DC. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais uma Batalha Mortal, e a Batalha Mortal de hoje é entre o SCPs, né? Um dos SCPs mais poderosos da ficção, contra todo o universo DC dos quadrinhos. Rei Escarlate contra todo o universo DC. E quem me pediu esse duelo mortal, essa batalha mortal, foi o Rei do Santi Fanboy. Rei Escarlate contra todo o universo DC. Ele e mais um monte de pessoas também votaram, né? Pedindo essa batalha aí também. Que lembrando que eu quero deixar a minha recomendação de HQs para vocês. O Watchmen, edição definitiva, vocês podem adquirir no site da Amazon. Corre para comprar, pois o estoque é limitado. Link na descrição ou no comentário fixado. Antes de falar sobre o Rei Escarlate em si, vamos então explorar um pouquinho mais do universo DC, tá? E nesse tipo de vídeo eu gosto muito de separar em camadas o universo citado. A primeira camada do universo DC é super-heróis, a segunda camada são seres cósmicos, a terceira camada são entidades cósmicas, a quarta camada é a representação de Deus e a quinta camada é Deus. São 5 camadas de universo DC. E para quem já está ligado aqui no canal, né, com o universo DC também, como funciona, frequentemente DC muda o seu universo. Sempre tem uma crise acontecendo e como consequência gerando então o próprio reboot de personagem ou o próprio universo em si. E nesse vídeo eu vou considerar o universo DC que está passando atualmente, tá? Eu só quero deixar um adendo aqui para vocês, assim como a Marvel, a DC também passa pelas mãos de muitos escritores e autores. E muitas das vezes esses escritores mudam as coisas ou redefinam as coisas, tá? A primeira camada é a camada de super-heróis, né? Que é a camada mais básica possível. Bom, aqui a gente tem heróis que dificilmente teriam algum tipo de chance, né? Mesmo se eles estivessem em seu auge, teria algum tipo de chance de vencer. Você pode citar qualquer herói em seu auge, desde Superman Armadura Cósmica até mesmo Batman que ri, até na vez Deus da Luz, Flash, Manhattan ou qualquer outro herói que está no seu auge. Literalmente nenhum herói teria a capacidade de enfrentar o Rei Escarlate. Ah, mas Thiago, o Superman leiteiro. Jovem, esse Superman leiteiro, ele é literalmente uma piada. Ele nem mesmo de fato ele é poderoso. Mas o que faz dele ser poderoso, o que ele faria, né, ser dele poderoso, seria o botão da Hit com Corpus, que é algo que ele nunca teve esse botão. E mesmo que ele obtivesse, não seria suficiente para poder destruir o Rei Escarlate, nem com o próprio reboot. Então, a camada super-herói da DC já iria cair perante o poder do Rei Escarlate. A segunda camada da DC, que são seres cósmicos, né? Nessa camada então seria então a mesma coisa. Os seres cósmicos então que temos então vários seres poderosos, capazes de causar problemas para os heróis em si, como por exemplo Darkseid, Guardião do Universo e dentre muitos outros. Nenhum deles tem poder suficiente para poder causar problemas para o próprio Rei Escarlate. Você pode se perguntar, mas Thiago, você nem está falando sobre o Rei Escarlate. Como ele passaria sobre essas camadas? Olha, jovens, tudo vai ficar mais claro quando chegarmos então lá no topo, onde lá eu vou explicar direitinho sobre o Rei Escarlate e tudo irá fazer sentido. A terceira camada, que é a camada de entidades cósmicas, né? Nessa camada que tem mais destaque no universo DC, que de fato existem então várias e várias entidades DC que são tão poderosas que poderiam então acabar com uma grande parte do universo Marvel, por exemplo, né? Mas se compararmos com o Rei Escarlate, o negócio é mais em cima, né? Eu não digo isso só para poder encher a bola do Rei Escarlate, não, mas sim porque pelo fato dele ser extremamente poderoso. Na DC nós temos aí Dr. Manhattan, as Mãos Vazias, Arceus, também conhecido como Forjador de Mundos, Monitor, o Anti-Monitor, a Mão Vazia, seu Mr. Plix, Senhor da Ordem do Caos também, Lúcio Stark, Miguel Demiurgos, Perpétua, Espectro, Vingador Fantasma, Conselho Invisível ou Juiz da Fonte, Quintessência, Figinautas, Titãs Ômegas, Hecate, Upside Down Man, Barbatos, os Gentrians, Perpétuos, Noite e Tempo, chamados então de Mãe e Pai Infinito, e assim vai, muitas outras entidades. Cada uma das entidades do universo DC são um pedaço de um poder maior ou uma parte de uma representação de um poder maior, que no caso é de Deus, que já vamos falar sobre ele. Então meio que o Rei Escarlate também não teria dificuldade para passar dessa camada. A camada da representação de Deus, que é a camada um pouquinho mais alta, né? Bom, nessa camada então temos aí algo
parecido com Deus, ou personagens que se equivalem, né, a Deus. Alguns deles já chegaram a se tornar o próprio Deus, né, tomar o lugar do Deus em si, com o poder de Deus em si. Ao longo dessa camada de representação de Deus, temos vários personagens: a fonte, a presença divina, Pralaya e muitos outros. Alguns deles que se conectam ao próprio Overvoid, por exemplo, né? Outros transcendem a isso. Agora, por qual motivo o Rei Escarlate conseguiria vencer as representações de Deus do universo DC e todas as outras camadas em si também? É lógico que o Rei Escarlate não é aquele tipo de entidade fraca. Não, por isso que eu acredito que ele venceria qualquer entidade suprema da DC. Nem mesmo Luciano Stark, que teria chance contra ele, não teria. No ramo chinês, por exemplo, o Rei Escarlate, a sua verdadeira forma de Deus é apenas o avatar da sua verdadeira forma, que é o demônio carmesim. Seus filhos são capazes então de comer outros deuses que estão na árvore do conhecimento, onde os deuses anciões estão abaixo. E as árvores são feitas de muitos escalões narrativos. Escalões narrativos do universo SCP são infinitas camadas de metaficcionais empilhadas umas sobre as outras. Cada nível então vendo a cosmologia do nível inferior como ficcional, capaz de ignorar a manipulação da lei narrativa. Ele é capaz então de destruir inúmeras bolhas narrativas, e as bolhas fantasmas então contêm seu próprio toque, que contém então um número infinito de escalões narrativos. Ele também está acima da camada narrativa mais alta, capaz então de destruir a alma de seres poderosos só de olhá-los. E isso é uma ameaça ao One, ou seres que com o poder do próprio One. O One seria então o McHenry, né, com vários títulos de nomes concedidos. O Rei Escarlate então já segura a lança que tem o poder do verdadeiro narrador, que o vê como supernormal, como ficção, significando então que ele é ficcionalmente transcendente ao estado supernormal. O estado supernormal sendo então um ser que existe antes do Todo-Poderoso, que é o primeiro ser a criar tudo na cosmologia SCP, como se fosse um escritor, né? Um dos pontos mais importantes sobre o Rei Escarlate é que no início de tudo havia então uma cobra. Ela era então capaz de devorar narrativas e escalões narrativos. Escalões narrativos são o seguinte: pense que a nossa ficção seria uma escala ou uma bolha narrativa, algo narrativo que nós vivemos na nossa narrativa, e que fora da nossa narrativa existe algo acima de nós comandando nós numa escala narrativa, algo ficcional, e acima disso algo mais ainda ficcional, tudo então sobrepondo um ao outro. E essa cobra, ela escalou o toque. A cada camada que subia, cada uma dessas escalas se transformava então em uma coleção multinarrativa independente. Multinarrativa são mais de uma narrativa, onde também foi capaz de destruir um grande número de narrativas apenas rastejando. O Rei Escarlate, né, absorveu essa cobra e assim ganhou seus poderes. Ele existe então antes do próprio conceito de dimensões. Seu corpo ele é impenetrável apenas então com sua presença de sua projeção. Ele também negou o ataque principal da metanormalidade. O Rei Escarlate também é superior a Adabas, sendo seu aspecto então o Adabas ele é igual à sua unidade de nível de poder. E os três são verdadeiros narradores superiores. O demônio Rei Escarlate, né, também existe também nas verdadeiras narrativas superiores e também pode criar uma lança como a mesma libertada da unidade. Um feito é que o Rei Escarlate, quando acabou de acordar, ele abalou a criação e ele pôde acabar com a árvore do conhecimento só com sua presença. A árvore do conhecimento, para quem não sabe, contém então infinitos metaversos transfinitos em apenas uma de suas vertentes. Os metaversos então contêm multiversos infinitos, contém então uma hierarquia conceitual infinita de universos metafísicos dentro de si, que vale lembrar que a árvore do conhecimento também contém infinitas bolhas fantasmas. Que só para ter uma noção, uma bolha fantasma já tem um infinito absoluto. Uma bolha fantasma então também contém hierarquias infinitas de narrativas que transcendem inacessivelmente umas às outras, e contém também autores. A árvore do conhecimento então contém então infinitas bolhas fantasmas. O infinito absoluto está além de qualquer éter concebível ou inconcebível, finito ou transfinito, Aleph, cardeais, dentre muitos outros. O infinito absoluto inacessivelmente transcende aqueles citados. Tá, mas Thiago, eu não entendi nada do que você explicou. Eu ainda acho que a DC venceria o Rei Escarlate inteiro. É sério mesmo, jovem? Bem, eu vou te dar algum gostinho do quão poderoso é o universo SCP. Nessa explicação, você vai então comparar a diferença de poder dos dois universos. Apenas o universo do SCP Verso, né, contém dimensões infinitas. Cada universo não contém então um mundo mais real do que está abaixo dele. E Yggdrasil, por exemplo, ela é infinita. Tem multiversos infinitos, onde existem então megaversos também. O universo então contém então além de dimensões
dimensões espaciais infinitas, que podem ser dimensionadas contendo então conceitos platônicos. O universo então são transcendentes uns aos outros e trabalhando então com base do próprio nível Rumi. E falando então sobre o Rei Escarlate em si, né, que é o caso aqui, quando o Rei Escarlate então rastejou para fora do vazio pela primeira vez, ele já era capaz então de consumir e escravizar os Elder Gods. Ele então era capaz então matá-los completamente e dizia-se então que os diminuía em poder. Ele também era capaz de matar deuses como por exemplo Yada-Baoth e Mekhem. Só que o Yada-Baoth já poderia então destruir a criação apenas se manifestando, e o Rei Escarlate é infinitivamente mais poderoso que os seus filhos, que pode também danificar a Árvore do Conhecimento. A Árvore do Conhecimento é a fonte de onde vem toda a criação, e ele foi capaz de destruí-lo. A sua batalha contra os Irmãos Morr, que são outras entidades poderosas, reduziu a criação em cinzas. O Rei Escarlate também é um conceito platônico, ele representa então todas as suas emoções negativas. Ele destruiu a biblioteca, que é excessivamente a encruzilhada de toda a realidade. O Rei Escarlate, ele escala muitas camadas infinitas em uma escala ilimitada, quase igual ao próprio SCP-3812, que transcende tudo infinitivamente. E no grande esquema das coisas, o Rei Escarlate, ele é, entre aspas, fraco em comparação com seres como, por exemplo, Sephiroth, Kripot e o Santo Alágada, todos que são quase escalam camadas imensuráveis e irrelevantes em ilimitadas, e não haveria como representações de Deus da DC ter algum tipo de chance de vencer o Rei Escarlate, por esse motivo. E aqui da camada, a camada mais alta da DC, que é a camada de Deus, né? A camada de Deus, o próprio nome já diz, né? Deus em si, né? E nessa ocasião, algumas pessoas acreditam ou acham que a presença, por exemplo, é o Deus Supremo da DC. Eu, particularmente eu, Thiago, por mim, eu não acho que a presença é o ser, ou seja, né, o personagem mais poderoso da DC. Eu não acho isso. Mas, nessa camada de Deus, né, podemos então colocar alguns seres poderosos. Por exemplo, como a Grande Escuridão, a entidade suprema atualmente que engloba então qualquer e outra entidade maligna da DC em si, desde a Grande Besta do Mal até Lúcifer, Mão Vazia e dentre muitos outros. A luz e as trevas sempre então foram tratados como iguais da DC. Esses dois estão em uma luta constante pela sobrevivência do multiverso, muito antes de Overvoid, muito antes de tudo, onde nada era o fim. Na minha opinião, nada supera o escritor. Sabe por quê? Simples, o escritor é ele quem decide, cria e que dá vida ao universo envolvido. O escritor, ele pode então se colocar dentro de uma história do seu próprio universo, que não tem nenhum tipo de problema. E isso acontece com o universo DC. Os residentes do Limbo, por exemplo, são seres que são a representação de como os quadrinhos são escritos. Os personagens podem ser esquecidos, assim como pensados os escritores, personagens e todas as outras parte de histórias vivem nessa própria residência. Ainda também existem seres que alcançaram o nível de poder ou status, como por exemplo a Helena Belloc. Ela é literalmente uma deusa, a deusa da criação e existência que criou um multiverso próprio, o ser mais forte de toda a sua existência, sem exceção. A Helena Belloc, ela era uma menina filha do Miguel Demiurgos e mais tarde foi enviada para ser dotada por Matthew e Barbara Belloc. Temos também o Animus, né? Os Animus que não são literalmente deuses em si, mas que têm o poder de Deus praticamente. Eles são um grupo de deuses que vem o céu final, o Overvoid, entre muitos outros, como meras coisas 2D. E também pode destruir tudo com facilidade se quiserem. Eles ficariam só atrás do próprio Leviatã das histórias, porque ele contém o mundo deles e do próprio Gregory Philly em sua primeira camada. Agora, o Rei Escarlate venceria essa camada de Deus? Olha, jovens, ele superaria e derrotaria toda essa camada. O Rei Escarlate rasgou a narrativa da fronteira final, obliterando inúmeras bolhas fantasmas, criando então a sua própria projeção inferior, sua, a qual carrega a lança transcendental de Agros, essa mesma lança que não pode ser destruída pelos pseudo-autores, que inclusive eu expliquei o que são a lança pseudo-autores lá no vídeo quão poderoso é o SCP-3812, que quem for curioso vai lá dar uma pesquisada aqui no canal também, né, que você vai ter muito conhecimento lá. Outra coisa é que essa projeção matou o Wan do ramo chinês. A narrativa da fronteira final estava então sendo morta por essa projeção. O grito dele, do Rei Escarlate, pode abalar toda a fronteira final. Ela também não é afetada pelo próprio Mad Rumi. Esse mesmo Mad Rumi destruiu uma árvore narrativa. O Scarlet King só é o seu avatar, que por sinal já causa um estrago gigante.
o Scarlet Demon é um dos True Superior Narutos, o verdadeiro narrador supremo, né? Ele foi considerado um dos deuses mais fortes da toda a fronteira final. E no contexto geral, tá? De forma mais resumida possível, porque vocês também podem conferir o quão poderoso é o Rei Escarlate no vídeo que eu trouxe aqui pra vocês no canal. Rei Escarlate derrotaria cerca de 99,99%, né? A 100% do universo DC. Sendo bem sincerão com vocês, tá? Não vejo como a DC poderia enfrentar o Rei Escarlate, nem mesmo mitologia ou ramo inglês ou chinês. Afinal, o universo DC seria apenas uma de muitas bolhas narrativas que sempre é destruída por algo maior e mais poderoso. Mas lembrando que isso aqui é a minha opinião. Se você discorda ou concorda, comente aqui embaixo. E comenta também, você acha que o Rei Escarlate venceria todo o universo DC? Ou você acha que não? Venceria só uma parte pequena, uma parte grande? O que você acha? Aproveite, não perca tempo, se inscreva no canal e comente qual outro duelo que você quer ver aqui. É uma enorme honra ter o seu comentário aqui, a sua sugestão aqui, para poder trazer nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais!